E aí, por ler também, eu percebia que... E aí eu já, obviamente, lia site e tal, mas aí eu percebia o que eu não gostava no que eu estava lendo desses sites. Então, essa linguagem de jornalista, que eu não sou, não me pegava. Então, essa coisa muito estruturada, com Meio parágrafo. gerundiano. Putz, eu acho horrível. Então, eu tacava lá uns emojis, fazia um kkk. E aí, tipo, gente, é assim que eu quero escrever, porque eu acho que é assim que as pessoas se identificam. E, novamente, é o jeito que eu gostaria de ler, que eu acho que faz muito mais sentido. Eu era bom de escrever, eu era bom de entender o que funcionava de internet, redes sociais. Na época a gente só tinha o Facebook, que eu criei também, porque as pessoas ficaram pedindo, mas eu não sabia como mexer. Mas eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de como vender. Como o que eu vender faço Razões. com isso, né? O que eu faço com isso? Exatamente Exato. isso. Tipo, é uma ideia muito legal, como milhares de outras, mas se ela não se tornar viável economicamente, eu nunca vou poder ficar full time nela. Sim. E aí foi quando eu conheci o Marcelo, que é meu sócio até hoje, para contar a história dele. A gente vai essas loucuras da vida, né? Então ele estava saindo de uma carreira totalmente voltada para multinacionais, trabalhando tipo alto executivo, não sei o quê. Surtou por depressão, de não sei o quê, teve embolia pulmonar, parada cardíaca, foi uma coisa horrorosa. Meu Deus. Surtou, assim, foi horrível. Resolveu largar tudo. Esse realmente, ele largou tudo mesmo, mandou todo mundo pra merda e resolveu abrir uma padaria artesanal em São Que Paulo. bonitinho. Achando que ia ser ótimo, mas tipo, não... Iludido. Puta, cara, mexer com comida é uma loucura. É. E aí eu conheci ele nesse processo, e aí é uma coisa muito legal. Um colega meu do IED na época falou: Vicente, você é um amigo que está saindo de empresa executiva, está abrindo uma padaria, acho que é legal contar a história dele. Eu falei, lógico. Aí eu fui lá, conheci o Marcelo, contei, e aí ficamos amigos. E aí ele abriu a padaria, eu lá no Razões e nas outras empresas, estudando, mas sempre escrevendo ainda, escrevi para o Hypeness. Começamos a conversar sobre ideias de digital, não sei o quê, mas ele totalmente fora do digital, era sempre... aliás, até hoje ele tem dificuldade com tecnologia, desculpa. E... Marcelo, a gente te ama. eu dou as instruções de como mexer agora a gente está migrando, saindo do Slack, eu estou indo para o chat do Google Space, aí tem que fazer tutorial de como mexe, enfim. E aí, depois de um ano, a gente é amigo e tal, ele falou, Vicente, eu não aguento mais. A padaria não dá certo, a gente gasta 80 e fatura 40 e não se paga. Eu falei, todo o dinheiro que eu ganhei a vida inteira está indo pro ralo, porque eu não consigo manter. Os funcionários trabalham um mês, já ficam infernizando para poder sair para ganhar seguro-desemprego. Ninguém quer ficar, ninguém quer trabalhar. Eu vou surtar e eu vou vender a padaria. E aí, eu estava nesse momento, assim, o Razões já tinha, sei lá, 50 mil seguidores no Facebook, não tinha Instagram ainda. E aí foi quando eu falei, seguinte, eu acho que o Razões tem um caminho muito legal, eu sei o que ele pode virar, mas eu não sei como fazer. Eu não sei como vender, eu não sei como falar com as agências, eu não sei como... Não sei. E aí foi quando eu chamei ele para sócio. Para sócio, coitado, porque assim, sócio de nada, porque não tinha nada, ele não recebia nada, mas era sócio. Muito bom. Mas apesar de tudo que ele tava com um negócio que dava prejuízo. Exato, então, agora um lugar que não dava não ganhava lucro nada, também, então exato. ok. Já era alguma coisa, né? E aí ele falou, tô junto, vamos nessa, vamos tentar ver alguma coisa. E aí foi quando a gente começou a arrumar um pouco a casa, né? Então criamos uma marca para o Razões que eu não tinha. Fizemos um Media Kit, que também era uma coisa que eu não sabia nem o que era, enfim, não tinha ideia. Comecei a pegar de um monte de site, como é que era, né? Fizemos um lá nosso. E, gente, só para esclarecer, se você não sabe, Media Kit é um currículo que você entrega do teu perfil. Então, tem as métricas, seu alcance, visualizações. Público. Porque isso faz com que as empresas queiram fazer uma parceria com você para fazer publicidade. Exato. Hoje em dia, acho que até com o Instagram, acho que isso até diminuiu um pouco, né? Eu acho que você vê o Instagram, você já sabe exatamente do que se trata. Mas como se tratava de um site, aí você tinha uma coisa mais arrumadinha, segmentada e tal. E aí fizemos, e aí começamos. E aí, novamente, tipo, tinha uns modelos de negócio que tinha um site, sei lá, o Hypeness, tinha o Omelete, tinha o Update or Die, que era beleza, eles fazem projetos com marcas ou eles fazem publi. Então, vamos
correr atrás para ver se a gente fazia isso. Só que diferente do Omelete ou do Update or Die, que facilmente você consegue fazer um vídeo vendendo um carro, no Razões não faz sentido nenhum eu fazer um vídeo vendendo um carro. Sim. E aí, como é que a gente faz? O que eu falo? O que eu vou falar? E aí a gente chegava, a gente fazia exatamente isso. A gente ia nas agências, mostrava, a agência falava, lindo, mas... E aí? O que eu faço com vocês? Não tem. Porque eles falam, o que eu vou fazer? Eu vou vender? Eu vou fazer um publi, segurando um negócio? Não, se você sabonete. quiser levar e fazer... Fazendo um negócio assim? Não faz sentido. E aí foi quando a gente tive uma outra ideia. Eu falei, bom, já que ninguém sabe o que dá para fazer, então a gente vai sugerir. E aí, na época, eu gosto muito de vídeo viral, obviamente, né? Louco dos memes e tal. Tinha um vídeo muito legal de um pai tentando fazer um penteado na filha pequena. Aí ele pega um aspirador de pó, enfia o negócio ali. Eu já vi esse vídeo, muito maravilhoso. bom, muito bom. E aí, a conclusão óbvia, os pais são uma negação para fazer qualquer coisa com as filhas. E a gente falou, vamos fazer um curso para ensinar os pais a fazerem penteado nas filhas. E aí foi essa a ideia. Eu fiz um PPT horroroso também, do jeito que dava, colocando a ideia, a argumentação. Chutamos um valor que a gente não tinha a mínima ideia de produção. A gente colocou lá, sei lá, 15 mil na época, tipo, não pagou nada. Não dava para fazer nada, mas enfim, colocamos. E saímos atrás de alguma marca que tivesse a ver com esse universo de cuidado infantil, ou coisas de sabonete, ou shampoo, né? Fomos em várias. Não lembro como chegamos no marketing da Johnson's Baby. E aí mandamos um e-mail, lá faltando uma semana para o pedido dos pais. Mandamos um e-mail e aí, miraculosamente, a mulher respondeu, falou que adorou e queria fazer um encontro com a gente e com a nossa produção. Com a nossa produção. Para as pessoas na rua e fala, gente, eu preciso de... Quase Figurante, né? Figurante, essa palavra que eu queria. Foi quase isso. E aí a gente, precisamos falar com vocês, com a produtora de vocês. Falei, claro. E aí a gente falou com um amigo que tinha uma produtora, amigo não, um colega, e aí fomos com ele, eles foram. E aí, assim, a gente foi no prédio da Johnson's, aqui em São Paulo, e os dois produtores, meninão, eles foram de bermuda. E não pode entrar de bermuda. Nossa. Eu não sabia. Mentira. Aí eles, enfim, então entramos só eu e Marcelo. E não tinha uma lojinha lá embaixo? Não tem como. Você acredita? Eu falei, gente, mas como assim? Enfim, coisas de compliance, sei lá o quê, não podia. Beleza, fomos nós. E aí a mulher falou, olha, adorei. Como que tá a estrutura? Falei, tudo fechado. Ótimo. Onde que vai ser? Eu falei, no Retro Hair. Nunca tinha falado com eles. Eu gosto assim. Vai ser lá, claro. E os pais? Temos todos. Temos todos. Uma semana faltando. Claro. Então, daqui uma semana o vídeo fica pronto? Óbvio. Óbvio. Caraca. E aí a gente foi na loucura. Primeiro a resolver vários problemas. Primeiro era do Retro Hair. Fomos lá falando com a pessoa de lá, o responsável. Falamos da ideia. E assim, aquela loucura da vida. Miraculosamente, toparam sem cobrar nada, porque eles falaram, depois eu descobri que eles fazem locação para O2, que eles cobram tipo uma fortuna, não cobraram nada. Caraca. E ainda disponibilizaram 2 profissionais deles para dar o curso. Que incrível. Então foi assim, uma sucessão de coisa boa. Olha lá. E aí fechamos e fomos atrás dos pais, loucamente, atrás de pai, de amigo, de não sei o quê. E aí conseguimos duas turmas de pais, uma de manhã e uma tarde, para fazer o curso. E aí foi maravilhoso. E aí aquilo, e aí quem estava tocando o curso era a DM9, o curso não, que era o cliente da Johnson. E aí DM9 super tentando controlar a narrativa, eles tentando fazer uma coisa mais ensaiada. E falei, gente, deixa eu falar um negócio. A gente aqui é vida real, não vai ter ensaio, não vai ter fala, e não vai ter alguma coisa que eles precisam falar, não vai ter nada disso. Não, mas veja bem, o nosso público-alvo são pais de 28 a 35. Falei, mas a gente trouxe um pai de 50, e é isso. É o que tá batendo. Gente, todo mundo é pai, não tem, foda-se a idade, gente. Pai. Não, tá bom, enfim. E aí fizemos o curso, e foi lindo, assim, é maravilhoso. Depois eu mando o vídeo para vocês. E foi uma loucura, editamos de madrugada, aquelas perrengues que acontece mesmo e é normal quando você não tem estrutura de nada. E entregamos, gravamos na sexta e editamos pro sábado e soltamos no domingo, que era o Dia dos Pais. Caraca. E aí esse foi o nosso primeiro projeto, onde a gente percebeu
que não necessariamente a gente precisa vender o shampoo da Johnson. A gente pode vender a experiência em que o produto da Johnson está inserido. Que no caso foi exatamente isso que aconteceu. Eles fizeram um curso, em dado momento você tem que lavar o cabelo, e aí na lavagem do cabelo aparecia o produto. Ótimo. Tudo que eu achava que para mim era muito óbvio, hoje em dia tem vários nomes, né? Product Placement, aquela coisa toda, a gente não sabe nada disso, mas que faz todo sentido. Então, a gente começou a ver que dá para contar uma história legal, inspiradora, envolvendo uma marca. E aí foi quando a gente começou a entrar nesse universo de contar histórias com as marcas, e elas foram começando a entender. Como a gente já tinha um case, porque até então a gente não tinha, né? Agora a gente fiava o vídeo em todo lugar. Baita de um case, né? Porque o Johnson, cara, saiu no YouTube Global, e foi muito legal que eles soltaram no YouTube deles. E aí começamos a fazer alguns projetos com as marcas, assim. Deixa eu fazer uma pergunta, então, só para ver se eu entendi. Então, tipo, o faturamento não veio do curso, porque vocês não cobraram. O faturamento veio da parceria com a Johnson. Exato, o curso foi de graça. O curso foi de graça para os pais, né? Então, a experiência com os pais não foi cobrada, nada, né? O que a gente vendeu para a Johnson foi o vídeo final contando toda essa experiência. Muito legal.